Bom dia, pessoal. Louvado seja eternamente o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo é o Senhor, muito digno de toda adoração, louvor, exaltação, domínio e poder. Foi te dado dos céus e da terra. E nós reconhecemos, Pai, a tua soberania, reverência ao Senhor, a toda a tua soberania, Pai eterno, Pai bendito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bom dia! Você, amado ouvinte, aquele que ouve, aquele que ainda vai ouvir essa live, é uma live de oração, intercessão pelas pessoas também. Senhor Deus, toca no mais alto da cabeça dessa pessoa, a ponta dos pés, a planta dos pés. Em nome de Jesus, aquele que tiver acometido por alguma enfermidade, seja agora curado, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós profetizamos a cura em nome de Jesus. E tudo aquilo que não provém do Senhor, bate em retirada, seja banido, seja dissipado. Toda maldição hereditária, agora, seja vindo da herança paterna, materna, maldição de nossos pais, avós, tataravós, recalabaxerehanda-lamanaia. Agora eu te dou uma ordem, Satanás. Saia da minha vida, saia da vida dessa pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus. Vai-te para o abismo e não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Bom dia mais uma vez. A palavra hoje, gente, com licença. Peça licença, reverência, Senhor, para falar da tua palavra, reverência, para falar desse capítulo e versículos tão importante na Bíblia. E por que não dizer o mais importante? Isaías 53, onde relata toda a trajetória, a peregrinação do Senhor. Vamos ouvir? Bendito seja eternamente o teu nome, Senhor. E todo aquele que invoca o nome do Senhor não é confundido, não é enganado, mas é abençoado, porque Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Em espírito e em verdade, Ele diz que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito, adorarão em espírito e em verdade. Então vamos ler a profecia que veio do profeta Isaías. Quem creu em nossa pregação? Quem creu? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, padecer quer dizer sofrer. Era desprezado. Para quem não sabe, padecer quer dizer muito sofrimento. Era desprezado e dele não fizemos caso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi oprimido. Mas ele, quantos de nós somos oprimidos muitas vezes por circunstâncias contrárias, diversas em nossas vidas, não é mesmo? E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, embora santo, né? Embora sem mácula, um cordeiro sem mácula, mas ele tomou sobre si toda a mazela, toda a maldição da humanidade. Embora santo, se fez pecador, se fez maligno. Embora santo, se fez assim, maldito num sentido assim, porque ele carregou o peso da humanidade, não é? Embora santo. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, somos sarados. Aqui diz sarado, mas nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos salvos.
porque Ele é o Salvador. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado, um cordeiro mudo, ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Ninguém, né? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas como rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua mão, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes. Gente, mas o principal versículo eu já li. E como poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja eternamente o seu santo e excelso nome. Bendito, Senhor, tu és, sempre, eternamente. Amados, quantas vezes nessa terra nós somos injustiçados, não é verdade? E o nosso Senhor, ele foi tão injustiçado, foi blasfemado, né? Os fariseus, os romanos, eles não admitiam, até mesmo os judeus, o seu povo que era para lhe defender, muitos dos judeus foram contra ele. Crucifica-o, crucifica-o, porque nós sabemos que antes de haver essa profecia de Isaías, houve também uma profecia, né? Ele não sabia, mas ele estava profetizando. O Caifás, ele profetizou dizendo que um morreria por todos. Aquele Caifás nojento, podre. Então aqui nós temos um texto, né, atribuído ao profeta Isaías, que foi uma profecia, é um texto atribuído ao profeta Isaías, sendo escrito com um tempo de crise e sofrimento do povo de Israel, que vivia oprimido, sem terra, sem lei e com fé abalada. Nesse texto, o profeta apontava para alguém que sofreria, mas traria redenção. Traria redenção, expôs sobre a profecia antes. Como eu já havia falado, né? O Espírito Santo havia lembrado que Caifás, sem saber, mas já profetizava isso. Que um morreria pelo povo, por todos. Isaías fala de um servo que sofreria, né, injustamente. Seria rejeitado, humilhado, considerado sem valor. Esse servo carregaria as dores dos outros. Seria ferido e mesmo inocente aceitaria o sofrimento sem revidar. O texto mostra que esse sofrimento não seria inútil por meio dele. Viria cura, perdão, reconciliação com Deus. Isaías apontava para a missão de Jesus Cristo, o propósito do Pai. Somos reconciliados com Deus, né? Devido, essa é a graça, devido ao sacrifício que o Senhor, ele se deu como oferta viva naquele altar, né? No caso, na cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, como já foi lido, nossas culpas, transgressões, tudo que não presta. Vamos trazer para a realidade de hoje. Tudo que não presta do ser humano, ele levou sobre si. Imagina que tamanho peso ele levou.
isso foi tanto sofrimento. E eu vejo gente aí colocando sua fé em patuá, em ferradura, aquela que bota atrás da porta, em figa. Gente, pelo amor de Deus, isso tudo é ignorância. O Senhor, Ele relata nas suas escrituras, Oséias 4:6, que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento e entendimento da minha palavra. Ele quer dizer que a pessoa vive numa vida de coração cerviz, duro coração, do tipo de ignorância. É possível isso? Sim, amados, passamos por isso, mas não quer dizer que nós temos que permanecer na ignorância, não é? Atentar, o Senhor disse, acorda, igreja, desperta tu que dormes, oh, aleluia, desperta tu que dormes, atentai-vos, buscai o Senhor enquanto pode encontrá-lo, invocai-o enquanto está perto. Então, todos nós, amados, passamos por uma época de ignorância, mas não devemos ter coração cerviz, quer dizer o quê? Um duro coração, uma cegueira espiritual, onde não enxergue, porque aí diz assim, é espiritual, mas muitas vezes é rebeldia, a pessoa não quer enxergar espiritualmente. Muitas pessoas são muito carnais, materialistas, mas de tanto você falar, uma hora Deus abre a mente da pessoa e às vezes a pessoa não aceita que existe não só o mundo carnal, mas não existe só a terra, para melhor explicar, não existe só a terra, existe os céus e para lá nós iremos se nós nos rendermos ao Senhor, a obedecer a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Muitos dizem eu tenho Deus, mas não reconhece o Filho. Já fiz uma live usada pelo Espírito Santo, onde relata a Bíblia que o próprio Deus, o próprio Yahvé, ele relata, ele expõe que não adianta ter só o Pai, deve ter o Filho. E o Espírito Santo, esse que fala com vocês agora, e é tudo bíblico, ele disse que usaria nossos lábios, que ministramos a palavra, qualquer servo pode falar isso, pode ministrar a palavra de Deus, desde que ele tenha conhecimento das Escrituras, seja usado por Deus. Então, seja usado por Deus, seja homem, seja mulher. Então, todos nós podemos, amados, basta querer abrir a mente, receber Jesus, porque Jesus não precisa de ninguém, mas nós devemos assim ser, independente da misericórdia dele, do favor dele, reconhecer a soberania dele, reverência, Senhor, reverência, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, né? O Senhor foi, e sempre será, porque o Senhor, dentro de tantos atributos, o Senhor é imutável. O Senhor até às vezes muda as circunstâncias de certas coisas, mas o Senhor é imutável. O Senhor é um atributo seu. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. Nisso aí o Senhor não muda nunca. O seu caráter, as características que o Senhor tem, né, que expõe. Ontem mesmo Deus me usou para fazer uma live mostrando para o público que ainda não conhece. Gente, pelo amor de Deus, tem muita gente que já conhece, eu sei disso, mas o Senhor disse, ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sempre haverá mensagens que muitos já ouviram e vão ouvir de novo, porque é para todos, gente. Existe muita gente que ainda não conhece e precisa conhecer. Alguém pode dizer assim, mas ela já falou isso várias vezes. Você sabe, mas outros não sabem. Então a live é para todos, não é? Igreja, desperta com que dormes. Somos a igreja ambulante, não é? Bendito seja o teu nome eternamente. Vamos ver aqui. Ele mandou eu ler. Não sei porque ele mandou eu ler esse trecho aqui, Romanos 9, versículo 19, a soberania de Deus. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar quem fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não
Não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Gente, nós sabemos que tem muita gente aí que é para desonra, mas o Senhor transforma, Senhor, transforma para honra, para a glória e honra do teu nome. E assim ele faz, por isso que você vê ex-gay e o rapaz reconhece que não existe homem com homem, mulher com mulher. Isso é imoralidade, desvio da carne, né? Já foi, que está lá em Gálatas 5, do capítulo 16 ao 21, que fala para o inclinar da carne e os frutos do Espírito. Então aqui, gente, ó, se com a boca confessar Jesus como Senhor e seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo, é salva. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação da alma. Éfesos 2, 8, 9, sempre falo, gente, não estranhem, toda a ministração da palavra eu toco na salvação. Então, hoje a live foi sobre o Salvador, né? Ele se fez pecador, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e um dia voltará. Só que dessa vez que ele voltar, a segunda vinda dele, já vai ser como Salvador. Ele é o Salvador. Ele disse, eu e meu pai somos um. Então tudo que eu tenho não é meu, é do meu pai. Assim ele disse, é tudo vindo do meu pai. E tudo que é dele é meu. Eita glória! Tudo que é dele é meu. Ele disse, tudo que é dele é meu. Está lá em João. Se não me falha a memória, eu não sei se é 14 ou é o 5, que fala, tudo que é dele é meu. E se o que é dele é meu, então tudo é meu. Ele é o próprio Deus, gente. Então, pronto, já acabou a live, é isso. Vou ler um salmo. Bendito seja, ele mandou ler outro aqui também, peraí. Calma. 55, vamos lá. Eu amo esse versículo, gente, que eu vou ler, de tantos, né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são... Não é esse não que eu quero ler, não, é esse aqui, ó. Porque é esse aqui, ó. 55:10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, assim é a palavra dele. Quando a palavra ela é ministrada, ela faz um efeito em mim e você. E vou repetir. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar, eita coisa linda, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, cumpre o que ela foi destinada a fazer. Fazer o efeito, a transformação. Louvado seja eternamente o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Muito digno de todo louvor e adoração. Bendito, exaltado, magnificado é o Senhor. Tem um versículo aqui que eu sempre leio, eu gosto muito, gente. Eu vou ler agora, tá? A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam as nações. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executais o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome.
clamavam ao Senhor e Ele os ouvia, falava-lhes na coluna de nuvens, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do seu santo nome, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Bendito seja eternamente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim também, não é? E sobre nós, levante o seu rosto e te dê a paz. Nos dê a paz. Eu te amo em Cristo Jesus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Cristo. Bye.